Diz assim: a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E pedimos agora a intervenção do teu Espírito, na mente, no coração, no entendimento de cada um, e que assim haja salvação, santificação, no meio do teu povo e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Diz que numa determinada igreja, num determinado culto, uma irmã pediu a palavra e disse no microfone que tinha pedido aquela oportunidade porque precisava confessar os seus pecados. E esse anúncio, claro, chamou a atenção de todos. Alguns, inclusive, se sentaram assim na ponta dos bancos para ouvir melhor. Então a irmã começou a confessar os seus pecados. Mas, para decepção de quase todos, ela o fez em línguas e sem interpretação. Porque a verdade, irmãos, é que a confissão de pecados é sempre difícil. A maioria está interessada em ouvir a confissão do outro, mas extremamente relutante em fazer e admitir as suas próprias confissões, as necessidades de confissão. Porque confessar pecado, até mesmo para Deus, exige admitir a culpa. Exige admitir a sua fraqueza. Exige a exposição da sua maldade, seja ela qual for e de que tipo for. Exige a exposição daquele lado nosso, que é feio, que não é apresentável, e que, portanto, é-nos mais conveniente esconder, sublimar, tampar, colocar debaixo do tapete e não falar nisso. Nem com ninguém e, às vezes, nem mesmo com Deus. Por isso que, diante da culpa, tem gente que opta, por exemplo, pela negação. Não fui eu. Eu não fiz nada. Ou ainda que admita, sim, eu fiz, mas quem diz que isso é errado?
Quem diz que isso é pecado? É relativo, depende das circunstâncias, do ponto de vista. Outros optam pela transferência da culpa. Essa é a mais corriqueira. Vem lá desde os nossos antepassados últimos. Comestes da árvore que disse que não era para comer. Foi a mulher que tu me destes. Ela me deu. Aí eu comi. Já ouviu essa história? Ela se repete, hein? Quase todo dia. Outros vão optar pela meia-culpa, que é assim uma tentativa de não deixar o pecado tão feio. Tipo, não, realmente eu errei, mas também, se não fosse o fulano, o ciclano, que me provocou, que fez aquilo. Ou seja, é uma tentativa de embelezar o pecado, mas não existe pecado bonito. E quando a gente tenta deixá-lo menos feio, a única coisa que a gente consegue é um monstrinho de gravata vermelha. É por isso que João aqui está respondendo a uma situação que se criou no seu tempo de um grupo, talvez o grupo que ia dar origem a uma seita que ficou conhecida como a seita dos gnósticos. Não confunda com agnósticos, mas gnósticos, que se sentiam e se diziam pertencentes a uma classe superior, iluminada, e que, portanto, ou não pecavam mais, ou aquilo que faziam, não importasse o que fosse, não interferia mais na sua comunhão com Deus. Ou seja, isso que eu faço não atinge o meu relacionamento com Deus, porque eu pertenço a uma outra classe. E aí o João vai escrever todas essas coisas que nós estamos lendo aqui, e principalmente o versículo de número 9, que ele começa com essa expressão: se confessarmos os nossos pecados. Os nossos. Admitir. Não os dos outros. Os nossos. Então a pergunta que fica: por que de todos os caminhos possíveis para a gente lidar com a culpa que vem devido aos nossos erros e pecados, por que deveríamos optar pelo mais difícil, que é o da simples confissão? Bom, primeiro porque é o caminho de Jesus. É o caminho da verdade. É o caminho da luz. Alguém já disse assim que o diabo só tem poder sobre aquilo que está no escuro. Você trouxe para a luz, não tem mais poder. Então, o que se espera de um seguidor de Jesus não é que ele não erre mais. Até porque um seguidor de Jesus está a caminho de ser como ele, mas ainda não é. O que se espera de um seguidor de Jesus é que ele faça o que é certo sempre, mesmo quando erra. E o que é certo fazer quando se erra? Reconhecer o erro. Simples assim. João vai dizer que aquele que resiste a uma confissão quando necessária, está enganando a si mesmo. Ou está indiretamente fazendo de Deus um mentiroso. Porque a palavra de Deus fala com você. O Espírito Santo tenta te convencer. E aí, ao invés de você dizer: é verdade, Senhor, eu concordo com o Senhor, está certo,
eu errei mesmo, e ninguém foi culpado, eu fui o único culpado, você começar a dizer, não, Senhor, também não é bem assim. Você está chamando Deus do quê? Ou então, o João vai dizer aqui, olha, eu estou citando tudo que está aqui, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso. E aí continua, e a sua palavra não está em nós, porque se tivesse, ela acenderia aquele sinal vermelho todas as vezes que a gente se desvia para um caminho de morte, e aí nós a ouviríamos e retornaríamos. Então, esse pessoal aí que começa a dizer, mas que pecado eu tenho? Na verdade, eles não veem mesmo, porque a palavra não está lá. Então, quando você admite, eu errei, eu pequei, eu fiz o que era errado, você não está mostrando que você não é um seguidor de Jesus. Pelo contrário. É igual o caso de uma pessoa que abriu seu coração para outra e confessou os seus erros. Confessou os seus pecados, dos quais tinha muita vergonha, mas Deus a encurralou, ela não tinha outra opção senão confessar. E no final ela diz assim para essa que ouvia, agora você não deve mais me achar um cristão, não é? E a outra respondeu, pelo contrário, agora que eu sei que você é. Então, quando você errar, pelo amor de Deus, assuma. Para com essa infantilidade de ficar jogando as culpas para os lados. Diga simplesmente, eu errei. Eu sou o único culpado do meu erro. Pronto. Voltou para a verdade. Voltou para a luz. Voltou para a comunhão com Jesus. Porque é como disse Davi lá em 1 Crônicas 29:17, Deus meu, eu bem sei que tu sondas o coração e que da sinceridade te agradas. A sinceridade agrada a Deus. Ele gosta da verdade no íntimo. Então, segundo, a gente que segue Jesus opta pelo caminho da confissão, porque é o caminho do perdão. Alguém que entendeu plenamente o Evangelho é alguém que algum dia vai chegar à seguinte conclusão. A não ser que Deus decida por livre vontade e graça me perdoar, eu estou perdido. Eu estou perdido. Porque a lei de Deus diz que quem praticar estas coisas, tais coisas, está condenado. A morte e morte eterna. E quando a Bíblia fala, ela não está brincando. Não é retórica, é aviso, é verdade. Então, se é verdade, eu estou condenado. A não ser que ele decida me perdoar. Aliás, Romanos 3:23 vai dizer que essa é a condição não só deste que chegou a essa conclusão, mas de todos, porque todos pecaram e destituídos, separados, estão alienados, expulsos, excluídos, sem exceção da glória de Deus. Aí alguém ouve e diz assim, mas espera aí, evangelho não significa boas novas, boas notícias? Qual é a boa notícia disso? A boa notícia disso é que, apesar disso, Deus é Deus que perdoa. Deus é Deus que decidiu perdoar. Mas Ele decidiu perdoar
não baseado na nossa virtude ou caráter, mas no caráter dele. Porque ele vai dizer aqui, no versículo de número 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então não é uma questão dele olhar e dizer, não, mas no fundo eu sei que você é uma pessoa legal, que você tem um bom coração, então eu vou perdoar. Não, não é essa história. Não é essa história. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É baseado na pessoa dele, não na nossa. Na qualidade do caráter dele, não na qualidade do nosso. Por favor, não se iluda. O perdão é com base não em nenhuma obra nossa, seja qual for, mas em uma única obra, a obra de Jesus Cristo, seu Filho, o justo. Porque, capítulo de número 2, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Todo mundo. Então, o perdão é oferecido não porque a gente seja bom ou mereça. Ou não seja assim tão ruim e fez alguma coisa boa para merecer. Mas é oferecido porque ele nos amou e resolveu pagar por nós. É por isso que lá na cruz, já foi observado, Deus não apenas demonstrou toda a sua justiça, mas todo o seu amor. Ele demonstrou toda a sua justiça porque não deixou sequer um pecado impune. Desde o primeiro pecado de Adão até o último pecado do último homem, e entre esses dois, nós todos, com os nossos pecados, todos foram punidos naquela cruz. Mas demonstrou todo o seu amor e graça, porque não os puniu nos pecadores, nós, mas no seu Filho Jesus. Nele mesmo, na pessoa de Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. A pergunta é, qual é a sua resposta diante desta boa notícia? Você responde, sim, obrigado. Eu preciso desse perdão. Ou, não, obrigado, mas eu não preciso. Como recusaremos tão grande salvação? Terceiro, caminho da confissão é o caminho da purificação. Porque o pecado deixa mancha. Eu já ouvi o caso de um homem, eu li na verdade, que depois das suas noitadas, ele sentia nojo de si mesmo. E começava a tentar se lavar freneticamente, porque de fato, o pecado deixa nódoa. O pecado deixa mancha. O pecado deixa mácula, mas não é na roupa. Não é no corpo. É na alma. Adoece. Deixa doente a alma. Não é do lado de fora. É do lado de dentro. Esse é o problema. Mas, até para esse problema, Deus, na sua graça, proveu solução. Porque Ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar, lavar, remover, tirar, limpar o pecado e a mancha que ele deixou na alma. Por isso alguém já disse que pecado não é apenas um débito que o sangue de Jesus quita, mas é também uma mancha que o sangue de Jesus apaga. E essa é uma excelente notícia. Mais uma do Evangelho. Porque se a gente já se sente mal quando vê que tem uma mancha na roupa, você consegue se sentir bem com uma mancha na roupa? O que você faz quando vê que tem uma... Você consegue sair de casa com uma mancha na... Não. A gente troca, não é? Porque é vergonhoso. A gente não se sente bem. Quanto mais carregar uma mancha na alma. Água lava do lado de fora. Mas o sangue de Jesus do lado de dentro. Então, se você já se arrependeu, seja de qual for pecado, se você já confessou, já pediu perdão, baseado na obra de Cristo Jesus, o seu sangue, derramado na cruz, e mudou o caminho, está agora andando em comunhão com Deus, mas a tua consciência teima em ficar te acusando. Então, ouça a promessa de Deus em Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado, por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes o Deus vivo. Em outras palavras, Deus ainda vai te dar a graça de você se sentir limpo. Limpo. Purificado. Lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aquele sangue derramado na cruz. Que não apenas quita, mas apaga pecados. Apaga pecados. De forma que Deus não se lembra mais. É muita boa notícia para uma mensagem só. E finalmente, tome o caminho da confissão, irmão. Tome o caminho da confissão. Por mais difícil que pareça, tenha coragem diante de Deus e de quem for necessário. Porque esse é o caminho da restauração. Este é o caminho da restauração, da tua comunhão com Deus, de onde se começam todas as outras restaurações. É o caminho da restauração. Você já deve ter ouvido o caso daquela porca que foi lavada e trazida para morar na casa do dono. Desfrutar da companhia do dono, da comida do dono, da casa do dono. De tudo que o dono tinha. Mas um dia ela viu a porta aberta e viu lá o charco com a lama. E você sabe o que aconteceu. Ela deixou tudo para ir para a lama. Aí esse dono vai, devido ao seu afeto, carinho, e a toma de novo, a lava de novo, a perfuma de novo, lhe dá as boas novas de novo, a casa, a mesma comida, o mesmo quarto, tudo, mas ela insiste em ir para a lama. E isso se repete várias vezes.
Chegará uma hora que o dono dirá: bom, eu gostaria que você vivesse na minha casa. Mas já que você deseja tanto a lama, é por isso que o João vai dizer assim: olha, não se enganem. Não se deixem enganar por ninguém. Por ninguém. Não se deixe enganar por ninguém, nem por você mesmo. Ele começa a mensagem, versículo 5, que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, dizendo, não, eu sou de Jesus, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão, aqui se esperaria com ele, não é? Mas temos comunhão uns com os outros, porque a comunhão com Deus leva à comunhão com o povo de Deus. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, a confissão é uma porta que Deus dá, não para quem quer viver na lama. É uma porta que Deus dá para quem caiu lá, mas não quer ficar lá, não quer viver lá, mas quer passar pela porta e viver na presença de Deus, na casa de Deus, e com Deus, em comunhão com Ele. Não, é para aquela pessoa que diz assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Me aceita, por favor, como um dos teus empregados. Porque me é melhor ser um empregado na tua casa do que um rei fora dela. Eu não quero nunca mais voltar para lá. Me aceita, por favor, ainda que seja como um empregado. É para essa pessoa. Não é para aquela que diz assim: ah, tudo bem, não é certo. E depois a gente pede perdão. E Deus perdoa. Essa última não deve saber de pelo menos duas coisas. Pelo menos duas. A primeira é que a Bíblia faz distinção entre pecado consciente e pecado inconsciente. Pecado involuntário, acidente, ou pecado voluntário. Consciente. Sei o que eu estou fazendo, sei que é errado, mas Deus que me perdoe, eu vou fazer. O inconsciente ainda é esperado na vida cristã, porque, como já dito, estamos caminhando em rumo a sermos como Cristo, mas ainda não chegamos lá. É como dizia um pastor meu: o pecado na vida cristã deve ser um acidente. Agora, o consciente é biblicamente inadmissível. Inadmissível. Porque se retrata como rebelião aberta contra Deus. O mesmo caminho de Lúcifer. Rebelião aberta. E a Bíblia já chamou a tradição esse pecado de pecado atrevido, porque é um atrevimento diante de Deus. Um atrevimento. E segundo, não deve saber que, por mais que determinado pecado prometa, você nunca vai ganhar mais com ele do que vai perder. Quando chegar a conta, você vai dizer: mas isso é injusto. E quem disse que o mal trata de justiça?
É por isso que, aliás, se eu for bem sincero, a conta, na verdade, é mais do que justa, devido ao que a Bíblia já revelou. Mas isso aí é outra história. É por isso que todas as vezes que Jesus libertava alguém das consequências do seu pecado, ele dizia: não peques mais. Não peques mais. Lá em João capítulo de número 5, ele cura um homem que estava enfermo há 38 anos. 38 anos, ele o cura. Mais tarde, Jesus encontra esse homem no templo. E você lembra quais são as palavras de Jesus para ele? Jesus disse assim para ele: olha, você já está curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Para que não te aconteça coisa pior. Então não é assunto para brincar. Agora, para você que acha que o seu pecado não tem perdão, eu quero te lembrar que Jesus naquela cruz pagou por esse pecado também. E terminar te contando uma história que é um testemunho daquela missionária Zazá, que inclusive já apoiamos. Ela disse que quando trabalhava em Uganda, ela fez uma programação com mulheres. E havia lá entre as mulheres uma bem assim, distante, dura no olhar, resistente. E se tratava de recuperação de traumas e tal. E no final, já nos dias finais quase, essa mulher se achega aos missionários e diz que precisa de ajuda e confessa que aconteceu lá no seu país. Ela foi violentada por um grupo de soldados, engravidou, decidiu ter o filho, mas todas as vezes que olhava para a criança amamentando, ela via uma serpente, uma cobra, e tentou lidar com isso por muito tempo, mas até que um dia já não suportou mais e atirou a criança contra uma pedra. E ela dizia: eu matei a serpente, mas ela continua correndo atrás de mim. E aí oraram com ela, confessaram com ela, trataram do pecado com ela, falaram do perdão de Deus que há em Cristo Jesus para ela. E a missionária disse que nos últimos dias ela olhou e viu aquela mulher com aquelas roupas africanas coloridas, dançando com as outras que estavam e louvando a Deus. O caminho da confissão é o mais difícil. Talvez ela experimentou, na verdade, certamente ela experimentou aquilo que Davi experimentou. E ele disse assim no Salmo 32, versículo 3 ao 5. Enquanto eu me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como o calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri a minha culpa. Chega, eu admito, eu reconheço. Minha culpa, minha máxima culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. O caminho da confissão certamente é o caminho mais difícil para se lidar com a culpa. Mas é o caminho da verdade. É o caminho do perdão. É o caminho da purificação. E é o caminho da restauração da comunhão com Deus, de onde se inicia
todas as outras restaurações. Por isso a minha oração é que você ande nele. Porque como diz Provérbios, aquele que encobre a sua culpa não prosperará. Mas aquele que confessa o seu pecado e o abandona, encontrará misericórdia. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.